Eu queria, antes de tudo, né, que cada um de vocês contasse um pouco da história de vocês. Sei que vocês têm uma história aí longa, mas não preciso contar tudo porque eu sei que são muitos testemunhos, né? E eu queria começar com o Esaú, que o Esaú contasse como é que, primeiramente, rapidamente, como Jesus encontrou ele, né? E como ele teve essa vocação, esse chamado, né, para missões. Amém, um prazer estar aqui, boa tarde a todos. Me chamo Esaú, eu sou missionário há 5 anos já, e eu cresci no lar cristão, mas eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Foi quando eu me dei conta que a fé dos meus pais não era suficiente para mim, eu precisava da minha própria decisão com Jesus, e foi quando eu me dei conta que eu precisava dizer sim para Ele, apesar de já caminhar na igreja, mas foi ali por volta dos 12 anos quando eu decidi mesmo entregar minha vida para Jesus por completo. E eu sempre tive o desejo de viver missões. Na minha cabeça ia ser só uma experiência de, 6 meses, 1 ano no máximo. Mas como os planos de Deus não são os nossos, então eu fui para a missão em 2019. Eu fui para a base da Jocum na Inglaterra, para servir um tempo ali, aprender, ser treinado. E acabei ficando em missões até hoje, então já tem 5 anos. Morei 2 anos ali na Inglaterra, tive experiência ali, além, né, de fazer missões na Europa, também ter um pouco de experiência num país muçulmano, que foi uma experiência totalmente diferente para mim. Depois voltei para o Brasil, ali em 2021, 2022, e também tive a oportunidade de fazer missões no sul do Brasil, em outra base da Jocum. E tem mais ou menos 1 ano que eu voltei para Imperatriz, e agora aqui tem sido meu campo missionário, e tem sido um tempo incrível, e sou muito grato a Deus por poder estar aqui nesse tempo. Glória a Deus. Já a gente vai falar um pouquinho sobre fazer missões onde a gente mora, né, no nosso campo missionário chamado Imperatriz. Mas antes, queria saber um pouquinho da Elisângela também, como é que foi esse encontro com Jesus e como é que foi esse entendimento de que é preciso fazer missões, né? Como é que foi as missões, onde foi as missões que você já fez? Graça e paz, povo de Deus. Já identifico que eu não sou maranhense por conta do meu sotaque. Eu falo com X. Eu sou Elisângela Araújo, eu sou de Belém do Pará. E já tem um tempinho que eu faço missões. Se eu falar o tanto de anos que eu faço missões, vocês vão saber quantos anos eu tenho. Mas tem mais ou menos aí perto de uns 30 anos que eu faço missões, que eu estou realmente atuante em missões. E respondendo a tua pergunta, como foi o meu encontro com Jesus, da mesma maneira como Esaú cresceu num lar cristão, eu sou de uma família missionária, a minha bisavó foi missionária. Então eu tenho uma história, a minha história começou quando uma mulher, Ana Correia, que era minha bisavó, aceitou Jesus aos 25 anos de idade, e aos 30 anos, ela, mãe solteira, entendeu que o campo missionário dela era onde ela estava. Ela evangelizou os filhos, e eu fico até emocionada. E a fé da minha bisavó chegou até mim. E quando eu tinha 11 anos de idade, mesmo caminhando para a igreja, assim como Esaú, eu entendi, e aquele dia foi tão forte na igreja. Eu cresci numa igreja batista, e o pastor que estava pregando, o pastor Benildo Veloso, ele estava pregando sobre a volta de Jesus. E eu com 10, 11 anos não entendia muito o que era a volta de Jesus, eu não conseguia compreender a dimensão do que era aquilo, mas eu entendia que eu era pecadora, apesar de ser criança. Mesmo sendo criança, eu entendia que eu precisava de Jesus. E quando o pastor perguntou quem gostaria de entregar a sua vida para Jesus, eu, sem hesitar, fui até a frente. Eu lembro de todos os detalhes daquele dia, eu lembro do mês, a data, eu lembro da pessoa que conversou comigo, eu lembro da roupa que eu estava. Tinha quantos anos? Eu tinha 10, 11 anos, eu estava com um vestidinho amarelo, e uma moça chamada Eulália.
que era da consolidação, veio conversar comigo e dizer a mim: seja bem-vinda à família de Jesus. Mas eu já estava na igreja, então eu realmente estava fazendo parte do corpo de Cristo naquele dia que eu decidi que Jesus seria o meu Senhor e meu Salvador, não apenas um amigo, mas o meu Senhor, com 11 anos. Que legal. Então, assim, já ia para a igreja, mas veio o entendimento através do Espírito Santo de Deus, de que você agora é filha, você faz parte de uma família e você tem uma missão, não é isso? Exatamente. E aí, por conta que a minha família, por parte de mãe, que é uma família da cristã evangélica, todos... E eu tinha esse convívio, né? Eu cresci com missionários. A minha mãe trabalhou muitos anos em bases missionárias. Minha mãe era uma grande líder na igreja. Então, mas filho de crente não é crentinho e filho de missionário também não é missionário. Então, um dia, esse Jesus que havia falado comigo aos 11 anos, veio falar comigo aos 15 anos. E esse dia também foi muito marcante. Eu tenho muitos encontros com Jesus muito pontuais na minha vida, né? E esse dia era uma quarta-feira, 5 horas da manhã. Eu estava dormindo, eu dormia num beliche com a minha irmã. E eu acordei literalmente com uma voz falando comigo. E a única frase que eu ouvi foi: vai. E era uma voz diferente. E parece é uma coisa sobrenatural. E eu acordei e aquela voz, porque Deus falou uma vez apenas, mas a voz ficou ecoando no meu coração. E eu, na verdade, já sabia o que Deus queria, eu sabia o significado do que era vai, mas eu fiz a célebre pergunta para Deus: para onde? E isso, 5 da manhã, eu aqui, e Deus, e o Senhor me respondeu: você sabe. Naquele dia eu tive o entendimento, mas Deus, Ele não ia me enviar com 15 anos. Eu estudava, eu ainda fazia parte daquela família, e aquela voz, aquele chamado de Deus cresceu junto comigo. Então, quando eu tinha 18 anos, aquele chamado ficou lá dentro de mim, mas eu tinha planejado a minha vida. Eu queria ser uma executiva. Eu planejei a minha vida para estudar administração, eu fui para estudar administração, planejei tudo, mas eu trabalhava num lugar, eu planejei uma vida inteira, mas aquela voz ecoava no meu coração. E mesmo trabalhando na igreja, um dia o Senhor veio a mim novamente com essa mesma voz. E Ele tirou toda a minha alegria do que eu tinha planejado, e eu comecei a entrar em crise. Aos 18 anos, quase para completar 19 anos, e eu tomei a decisão de deixar tudo aquilo que eu fazia para ir para um seminário estudar sobre missões em Belém do Pará, chama Seminário Teológico Batista Equatorial, e lá eu tomei essa decisão de ir para o ministério integralmente, porque eu reconhecia que Deus estava me chamando não apenas para uma experiência, mas para entregar toda a minha vida para o ministério da pregação da palavra de Deus, não apenas onde eu estava, mas nas nações da terra. Então, com 19 anos, eu tomei essa decisão e cheguei na minha casa. Eu fui para o meu trabalho, falei com o meu chefe e cheguei na minha casa e falei para minha mãe: eu não estou pedindo, eu estou lhe comunicando que a partir de hoje eu sou uma pessoa desempregada. Estou lhe dizendo que eu vou agora sair de todas essas coisas e eu vou estudar nesse seminário. Eu já havia falado com o meu pastor, então eu fui enviada para estudar, para fazer o curso de 5 anos. E a partir daí, eu agora estou aqui. Legal. O legal é que foi todo um processo, né? Não foi assim uma conversão de uma vez. Deus foi lá e falou assim: esse daqui você já entendeu. Foi um processo. Deus foi preparando seu coração até você entendeu que a sua vida era aquilo ali mesmo. Lógico que existe toda uma trajetória, uma caminhada. Assim como vocês estão aí sentados, eu me identifico muito, por exemplo, com ele aqui, uma criança. Eu cresci na igreja, indo para congresso de missões, eu cresci vendo missionários, eu cresci com missionários na minha casa, eu cresci indo em bases missionárias americanas, alemães,
eu cresci nesse contexto. E eu lembro quando eu era assim, pequena, isso me impactava muito, as histórias, os filhos dos missionários que eu convivia. E todo esse processo que é importante de vocês estarem aqui ouvindo o Senhor, ouvindo pessoas, missionários oraram por mim, puseram as mãos em mim quando eu era criança, pessoas que depois do meu campo missionário eu tive o prazer de visitá-los e vi a minha foto de quando eu era criança, que eles oraram por mim. Eu vi as minhas fotos. Que legal. Isso foi muito impactante. Interessante é que foram muitas pessoas, né, que fizeram parte, desde da moça da consolidação até as pessoas que oraram por vocês, os missionários, os pastores, os líderes que passaram pela sua vida. Com toda certeza, pessoas fizeram parte desse processo, né? E assim, é legal porque a gente está aqui vivendo o cotidiano da igreja, né? A gente serve nos domingos, nos sábados, e a gente às vezes não tem noção de que aquele pequeno serviço ali vai com certeza fazer parte, ser ponte, né, na vida de outras pessoas para viverem coisas maiores futuramente. Glória a Deus. Agora vamos lá para o Webert Dias. Webert, como é que foi a sua experiência como missionário? Mas antes de tudo, como é que foi o seu primeiro encontro com Jesus? Bom, diferente dos meus irmãos, baixa só um pouquinho aqui, meu filho, tá? Olha a laranja, tá bem fechadinho. Oi, som. Oi, ei. Vou usar o dela aqui que tá melhor. Diferente dos meus irmãos aqui, eu não tive esse histórico cristão, né, de família e tudo mais. Eu não vou dizer nem felizmente ou infelizmente, porque Deus sabe de todas as coisas. E vai ter gente que vai se identificar. Algumas pessoas vão se identificar, mas eu tive danado no mundo. E eu tive um encontro com Jesus. Olha como foi o meu encontro com Jesus. Eu comecei a gostar de uma menina. E eu comecei a ir para a igreja por causa dessa menina. Eita! E aí, eu morava perto da Nova Aliança, ali do Jussara, né? Nossa igreja. E eu tinha um preconceito, como toda a minha família, que a minha família fecha quase o quarteirão todo, mora primo, tio, vó, todo mundo no mesmo quarteirão. E todo mundo dizia por uma boca só: a Nova Aliança é a igreja de skatista, de roqueiro, de rico e de homossexual. O pastor Nato vai dizer: eu recebo. E eu tinha aquele preconceito também. E eu indo para a igreja dessa menina que eu gostava, um dia eu me atrasei, eu e meus amigos, e um amigo meu fez o convite: moça, eu fui para o encontro da Nova Aliança recentemente, vamos lá na Nova Aliança, o culto lá começa só 8 horas, era um dia de sábado. E eu falei: vou nada. Já comecei a julgar a igreja pelo horário, né? Como é que uma igreja começa o culto 8 horas? 8 horas é a abertura de show do mundo que está começando. Fui para lá, quando cheguei a igreja era no galpão, não tinha placa, me escandalizei de novo. O pastor pegou o microfone e disse: hoje nós não vamos ter um culto na liturgia com palavra, louvor, vai ser o pré-lançamento do CD do nosso irmão, na época o Samuel Gonçalves. E eu disse: pronto, essa igreja é tudo que meus parentes falem mais um pouco, porque no lugar de culto vai ter um show. É engraçado, se não era crente já era religioso, né? Não era crente, já era religioso, para te ver. O bichão entrevista batendo, pastor. Aí o pastor João Vane já vinha num processo que a gente é meio parente, eu, ele, pastor João. E ele já vinha de um processo de estar na minha casa, na casa da minha irmã, e me evangelizando assim, me dando CD para me ouvir. E nesse dia ele me viu na igreja. E eu lembro que o Daniel Alencar, pastor Daniel Alencar, fez o apelo. Mas antes do apelo, ele fez um apelo para oferta. E eu lembro que ele falou: cara, talvez você não tenha dinheiro, mas eu lembro de uma vez estar num congresso e Deus me pedir algo e, sei lá, eu levei meu tênis. Aí eu vi as pessoas levando cordão, levando tênis. Aí eu: meu Deus, essa igreja realmente é confusão aqui. E aí chegou a hora do apelo. Quando o pastor Daniel Alencar fez um apelo, meus irmãos, eu não sei explicar. Hoje eu sei explicar, mas no dia eu não sabia. Eu comecei a sentir uma quentura nas minhas pernas e um frio na barriga. E aí o pastor João Vane chegou no meu ouvido: meu filho, essa é a hora. Eu já cantava no secular, né? Cantei em 2 bandas de rock, e ele sabia dos meus sonhos. Ele falou: olha, lance teus sonhos em Deus, você só vai conseguir alcançar aquilo que você quer. E naquela altura eu nem queria saber mais de música, eu só queria saber de Jesus. É tanto que eu passei 1 ano sem cantar na igreja, porque eu não me achava digno de cantar para Jesus, muita motivação errada. E eu lembro que eu fui, entreguei minha vida para Jesus e voltei para casa em crise.
Meu Deus, agora eu vou ter que largar isso, largar aquilo, deixar isso. Até a menina que eu gostava lá, eu não posso mais para a igreja dela. Enfim, me converti, tive um tempo precioso de discipulado. 3 anos depois, minha primeira experiência missionária, transcultural. Fui para a África. O pastor Nonato me convocou para ir para a Inglaterra primeiro, para cobrir as férias de um irmão lá. Eu sei que no processo de documentação acaba que atrasou, e aí a necessidade de ir para a Inglaterra já não existia mais, e agora surgiu a necessidade de ir para a África. E eu decidi ir antes de entrar na faculdade. Passei 8 meses lá, foi um tempo precioso, foi um tempo extraordinário. Quando eu lembro da África, quando eu lembro de irmãos que nem conseguiram se despedir de mim, como a mãe Guida, o meu coração arde, e eu falo sempre para minha esposa que um dia eu vou voltar lá. A minha esposa, eu orei por ela com a mãe Guida, que era uma pessoa específica, a Luana, ela já sabia, eu contei a história para ela lá. E, enfim, já faço missão itinerante também com o Ministério de Louvor, desde 2010, e é uma longa história, estamos aqui. Que legal. Qual era o país que você estava? Moçambique? Moçambique. Legal, muito bom. Pois glória a Deus. Eu queria saber, eu quero perguntar para o Esaú. Esaú, eu queria que a gente debatesse, conversasse um pouquinho sobre missão, sobre o que é missão, mas sendo mais profundo, porque às vezes a gente acha que missão é só ir para a Inglaterra, para a Polônia, para Moçambique, mas não é, né? Missão é o que nós fazemos todos os dias, que é espalhar uma mensagem, né? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a sua concepção de missão, quando você entendeu, né, o que é verdadeiramente missão e que você é, de fato, missionário. Como tu falou, né, acho que missão tem muito mais a ver com a mensagem que a gente carrega do que com o lugar que a gente vai, né? Como foi falado ontem também, né, não é sobre o país que você vai ou o que você vai fazer, mas é sobre a pessoa que você segue, que é Jesus. Então, aonde você for, o que você for fazer, pode ser com louvor, pode ser pregando, pode ser cuidando de crianças, mas a mensagem que a gente carrega é a mesma. Então, eu creio que missão é isso. É esse encargo que a gente recebe de levar essa mensagem, de levar o Evangelho, a palavra de Jesus, aonde quer que a gente vá. Isso pode se manifestar de várias formas. Pode ser aqui, de onde você é, pode ser em outra nação, pode ser dentro da igreja, pode ser fora da igreja, pode ser atuando, fazendo evangelismo, pode ser ensinando a palavra para um grupo de pessoas ou ajudando comunidades carentes. Então, eu acho que tem muito mais a ver realmente com essa mensagem, é carregar essa mensagem, espalhar essa mensagem do Evangelho, né? Não é qualquer mensagem, né? É o Evangelho de Jesus Cristo, por onde você for. Legal. Elisângela, eu queria também que a gente conversasse um pouco, eu quero que você continue falando sobre o que é missões, mas assim, eu queria que a gente conversasse sobre o principal intuito, a principal missão de fazer missões, né? Porque às vezes a gente está lá, fulano vai para os Estados Unidos. Não, mas espera aí, Estados Unidos é um país bom de se morar, não precisa de missões. Mas, na verdade, não é porque é bom ou ruim, mas porque a mensagem precisa chegar, não é isso? O Esaú falou uma coisa muito interessante, que ele falou sobre encargo, né? E todos nós temos esse encargo no dia que nós conhecemos Jesus e entregamos o nosso coração a Ele. E missões é onde nós estamos e é sobre a mensagem. A vida da minha bisavó é uma vida que foi tão impactante para mim, porque a minha bisavó, ela viveu exatamente missões o tempo todo. A vida da minha bisavó, ela viveu tão profundamente ela entendeu tão profundamente o que era servir Jesus, o que era a mensagem que ela carregava, o que era servir a Deus. A minha avó era uma mulher analfabeta. Ela não sabia escrever o nome dela, mas ela teve tantas experiências com Jesus que o Espírito Santo a ensinou a ler a Bíblia. Ela não lia outra coisa, mas ela lia a Bíblia. Ela lia a Bíblia e cantava os hinos do cantor cristão. E ela viveu isso tão profundamente sobre a mensagem que ela carregava, não o lugar onde ela estava, que era uma comunidade pobre, que ela evangelizou seus filhos. Essa mensagem que ela carregava chegou até mim de uma maneira tão profunda. Eu tive o privilégio de ter bisavó até quando eu tinha 17 anos de idade.
Então, eu não apenas ouvi falar sobre as coisas que a minha bisavó fez ou que ela disse, mas eu vivi coisas com ela. Eu vivi essa experiência de carregar a mensagem viva e verdadeira do que é fazer missões, do que é ser um missionário no lugar onde você estava. Eu vi a minha bisavó convidando as suas amigas, as suas vizinhas, para uma tarde debaixo do pé de café, para cantar os hinos do cantor cristão e ler a palavra de Deus e orar por aquelas mulheres. Então, a minha bisavó, ela literalmente entendeu a mensagem, ela literalmente entendeu que não era o lugar, mas quem era a pessoa, Jesus Cristo. Então, quando você vive essa mensagem, você entende esse encargo, entende que você foi chamado para isso, não importa onde, não importa como, mas isso é tão forte dentro de você que isso sai pelos seus poros. Eu tenho tantas marcas desse evangelho puro e simples da minha bisavó, que eu canto hoje para os meus sobrinhos músicas que a minha bisavó ensinou para nós até hoje, de coisas tão profundas da palavra de Deus, porque uma mulher analfabeta, sem instrução alguma, entendeu sobre Jesus, entendeu a mensagem que ela carregava e decidiu compartilhar do amor de Jesus na sua simplicidade, com a comunidade, com as pessoas que ela vivia. E essa mensagem chegou até a mim. Hoje, eu sou a 4ª geração de missionários da minha família, por conta de uma mulher que entendeu o que era o Evangelho. Então, quando você pergunta, não é o lugar, por que vai para os Estados Unidos, qual é o intuito? É uma coisa só, Jesus. Entender quem é Jesus, quem somos nós, qual o propósito. O fato de nós estarmos aqui, de cantarmos louvores ao seu nome e de orarmos pelas nações, e não importa se é uma nação rica, se é uma nação pobre, a palavra do Senhor diz que todos pereceram e estão separados da glória de Deus, e todos precisam de arrependimento, e todos precisam ouvir a palavra do Senhor, e todos precisam de Jesus. O fato de não é uma nação rica ou pobre, é que as pessoas precisam de Jesus. É que nós precisamos espalhar do Evangelho de Jesus. Então, o fato de nós estarmos aqui é por uma coisa só. É o ID. O fato de eu e você ainda acordarmos hoje, da igreja estar aqui, de Jesus ainda não ter voltado, é porque o mundo ainda não ouviu sobre Jesus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou aqui. O fato... eu acho isso tão importante. Eu amo ministrar para crianças, porque eu fui alcançada quando criança. Eu entendi a mensagem quando eu era criança. Então, o fato de nós termos essas programações na igreja é só por uma coisa, gente. É só para nos lembrar que as pessoas estão perecendo e que nós precisamos falar de Jesus. Uma coisa que eu acho interessante também, eu faço parte da 2ª leva de missionários. A gente foi em 2012, uma equipe de 7 pessoas. Já tinha a Elisângela, faz parte da primeira, né, com a missionária Lucé, uma galera aí. E eu lembro que é uma coisa que eu queria ter escutado. E aí, talvez alguns de vocês estão sonhando em ir ou vão a primeira vez. Mas uma coisa que eu aprendi nesses 8 meses que eu passei em Moçambique é que missões, meus irmãos, é servir de todo o coração e em todas as coisas. Porque assim, aqui o que eu fazia? Eu liderava uma célula, a gente já ia multiplicar para virar uma rede e fazia parte do Ministério de Louvor. Então eu cheguei em Moçambique pensando, vai ser fácil, eu vou cantar nos cultos e vou discipular pessoas. Só que não. Lá eu era, quem era o motorista da época aqui? Lá eu era o Nicodemos, lá eu era, às vezes, o pastor Nonato, lá eu era o pastor. Você faz tudo, porque, vamos lá, de repente você está aqui na igreja ou na sua igreja lá, uma equipe de pastores, tem um tantão de gente lá, cada um encaixado numa área. Mas aí você vai para o campo missionário e de repente vocês são uma equipe de 4 pessoas ou 5 no lugar. Meus irmãos, as tarefas terão de ser divididas entre vocês. Então, tudo aquilo que o Senhor te confiar fazer aqui,
Desde dirigir, qualquer coisa, valorize. Cozinhar, eu aprendi a cozinhar. Hoje eu cozinho muito bem. Aleluia. A propósito, quem é o cozinheiro da minha casa sou eu. Minha esposa, ela cozinha esporadicamente. Mas eu aprendi a cozinhar no campo missionário. Não foi nem no campo, foi no treinamento, que foi na casa missionária. Mas eu lembro de um dia, a pastora Tânia comprar uma ossada assim e falou: meu filho, hoje a gente quer comer um cozidão e você é o cozinheiro do dia. Rapaz, cozidão para quem só fazia ovo frito. Mas ela falou que a gente ia comer o que eu fizesse. Aí a responsabilidade foi grande. E não ficou bom, tá? Para não ter aquelas historinhas bonitas. E ficou bom, irmãos. Não ficou não. Ficou só o caldo velho ralo. Mas eu aprendi. Então, assim, valorize tudo aquilo que o Senhor te confia fazer. Porque isso no campo missionário vai ser usado para a glória de Deus. Amém? Interessante que a gente falou aqui é que todos vocês estavam fazendo alguma coisa quando Deus enviou vocês, né? E assim, às vezes a gente entra em crise. Poxa, Deus me falou há 2 anos atrás que eu vou para tal lugar. Mas o que eu vou fazer até eu ir para esse lugar, né? O interessante nas histórias bíblicas mesmo, dos homens e mulheres de Deus que foram chamados, convocados para alguma missão, eles estavam fazendo algo, né? E eu queria perguntar para vocês o que fazer, né? O que fazer até o dia do envio, né? Eu sei que o dia do envio ele pode ser, vou para a Inglaterra como o Esaú foi, mas o Esaú até lá ele já fazia missões aqui, né? E o que fazer? Certa vez eu conversei com o pastor Márcio, que está em Portugal hoje, e ele falou algo muito interessante, inclusive está em um vídeo do Jovens Ano lá, numa entrevista. Ele falou assim, até lá, até você ser enviado para ser pastor ou ser qualquer outra coisa, você pode sim fazer uma faculdade, você pode sim fazer um estudo, você pode sim trabalhar, você pode sim, porque, enfim, Deus vai usar isso de alguma maneira, né? E eu queria entender, Esaú, quando você chegou lá, o que você fazia aqui que lá foi algo útil, foi algo que, tipo assim, poxa, se eu não tivesse aprendido lá, se eu não tivesse feito lá, isso daqui eu não teria engrenado, vamos dizer assim. Eu lembro que da primeira palavra que eu recebi, que eu ia para fora, que eu ia para missões, até eu realmente ir, foram mais ou menos 10 anos que se passaram. Então foram 10 anos se preparando, né? Então eu fiz faculdade, trabalhei por um tempo, e eu sempre fui envolvido na igreja também, desde criança. Eu lembro que com 12, 13 anos, eu fazia parte de um grupo na igreja chamado Evangelizando com Arte. E a gente fazia viagens missionárias. A gente era um grupo de crianças e adolescentes, liderado por jovens. Então era todo mundo assim, muito novo, ninguém tinha muita experiência. Mas a gente viajava para as cidades no interior do Maranhão, fazendo evangelismo. E a gente fazia dança, teatro, a gente fazia visita nas casas. E eu lembro que foi um tempo assim, muito especial na minha vida. Me marcou muito essas experiências, até hoje. Essa experiência da gente expulsar demônios, orar por pessoas. Então, assim, foram coisas que ficaram gravadas no meu coração e que são experiências que servem até hoje, que me serviram no campo. A experiência de fazer faculdade também. Eu sou formado em jornalismo, trabalhei na área por um tempo. E quando eu cheguei no campo missionário, eu lembro que no primeiro ano, eu cheguei lá para o pessoal da base e falei assim, olha, eu sou jornalista, eu já trabalhei na área e tal, quero me dispor a servir, né? Vocês. Eu lembro que o líder falou para mim assim, tu já escreve inglês? Aí eu falei assim, não, eu estou aprendendo ainda. Então, quando tu aprender, tu volta. Foi a humilhaçãozinha básica no começo, né? O pastor Renato fala, aprenda a falar inglês. Exatamente, aprenda a falar inglês, escrever inglês, porque você pode precisar. Mas aí um ano se passou, e aí logo, no segundo ano que eu estava lá na Inglaterra, foi o ano da pandemia. Então tudo parou. A gente não podia mais fazer escola de treinamento, não podia fazer evangelismo nas ruas, porque estava tudo parado por causa do Covid. E eu lembro que na base onde eu estava, eles tinham um estúdio de TV, era um dos ministérios da base, né? E eles decidiram criar vários projetos para a internet, produzir conteúdo para a internet para evangelizar as pessoas. Já que a gente não podia ir para a rua, a nossa alternativa era usar a internet. E aí, quem que eles chamaram nessa hora? O jornalista. O jornalista. Então, finalmente, o Senhor abriu a porta ali para mim,
falou assim, agora eu vou usar tudo que você aprendeu, a sua experiência na faculdade, no mercado de trabalho, vai ser útil para mim ali. E realmente foi um ano muito produtivo, aprendi muito. Nós trabalhamos muito nesse período ali, produzindo conteúdo para a internet, para alcançar as pessoas. E eu dou glória a Deus, porque o Senhor me permitiu fazer uma faculdade antes, que eu uso até hoje na minha jornada como missão. Eu falo que a comunicação é importante para todo missionário. O missionário precisa saber comunicar a missão dele. Então, essa experiência de mercado de trabalho, trabalhar com a comunicação, com certeza me ajudou. Assim como servir na igreja, já passei por vários ministérios na igreja. Já fui ministério infantil, de adolescente, de louvor, de jovens, de tudo, de arrumar cadeira, ficar na recepção. Então, tudo isso, como o Herbert falou, você vai usar na missão. A gente pensa que vai chegar na missão e vai só pregar, vai só cantar, vai só orar pelas pessoas. E isso é tipo assim, é a ponta do iceberg. Por trás tem muita coisa que a gente faz. Limpar, cozinhar, organizar. E todas essas experiências na igreja me ajudaram a estar pronto para quando eu chegasse lá. Então, pense que quando você estiver lavando uma louça ali, você está treinando. Para quando estiver lá fora, vai já saber, né? Bom, antes de fazer uma pergunta bem legal para vocês, eu queria continuar aqui conversando contigo, Esaú, porque eu sei que você também produz, ou já produziu muito, né, conteúdos para a internet, evangelismo através da internet. E hoje, cada dia mais, está mais presente a internet na vida de todo mundo, e acredito que nas próximas gerações permanecerá assim, talvez até mais do que hoje. E assim, eu tive um entendimento um dia para fazer o que eu faço hoje, né? Teve um dia na conferência criativa, teve algo, um mover aqui muito, muito legal de Deus, e eu entendi que Deus tinha me dado dons que eu poderia usar pro evangelho, pro reino, que eu deveria usar pro reino, né? E eu fiquei sem entender aquela, né, perplexo. A gente fica assim, meu Deus, o que Deus está falando comigo? E eu tinha poucas coisas naquela época. Tinha um celular mais ou menos, tinha algumas coisas bem mais ou menos, mas eu falei, eu vou começar com o que eu tenho, né? E aí, pouco tempo depois, no projeto 1615, eu entendi que um povo, uma etnia, né? Vamos dizer assim, existia um povo com uma linguagem própria, existia um povo com um estilo de vida ali, vamos dizer assim, que se encontra na internet, não é isso? E assim, hoje, acredito que dessas pessoas que estão nesse auditório, todos nós temos contato com a internet, temos Instagram, temos YouTube, e a gente vê as pessoas, né, os influenciadores do mundo, influenciando de fato muitas vidas, através de mensagens que nem são poderosas, não chegam nem perto do que é o Evangelho, né? E assim, como que a gente pode hoje, através da internet, sendo bem específico, conseguir conquistar novas pessoas, conseguir abraçar novas pessoas, passar essa mensagem de uma maneira boa? Você não precisa ser um jornalista para fazer um vídeo, postar um texto, evangelizar através de um story, como a nossa pastora faz muito, nossa pastora Maria de Jesus. E o que a gente pode fazer para conseguir conquistar pessoas através da internet? O que tu falou, uma coisa que eu já ouvi também do pastor Feitosa numa conversa, isso me marcou muito, quando ele disse que a internet hoje virou um campo missionário, sim, né? Como tu falou, tem uma linguagem, tem um grupo ali de pessoas. E aquilo que Deus falou contigo foi a mesma coisa que Ele falou comigo, quando eu estava exatamente na pandemia. Fazia tempo que eu não produzia conteúdo para a internet, e eu senti Deus me levando a voltar a produzir. Eu estava lá na Inglaterra, estava longe das pessoas aqui no Brasil e não podia fazer muita coisa nas ruas. E eu lembro que Deus falou, comece com o que você tem. E eu lembro que naquela época eu comecei a fazer um podcast. Eu comecei a postar... Esse daí eu já acompanhei. Acompanhou, né? Pois é, então eu fazia um podcast, era o que eu conseguia fazer na época. Inclusive está fazendo falta o podcast. Né? Vamos voltar. Não prometo nada, mas quem sabe um dia. Mas aí comecei a produzir para a internet também, e eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, é começar com o que você tem, com aquilo que você sabe. E às vezes a gente se preocupa muito assim, mas eu não vou alcançar muita gente, eu não sou conhecido, eu não sou famoso. Mas eu acho que, assim como cada missionário tem um grupo que ele vai alcançar, porque
você não vai alcançar o mundo inteiro como missionário. A missionária Elisângela alcançou um grupo, o Herbert já alcançou outro, grupo que eu não alcancei, mas eu já alcancei outras pessoas. Então, você pode pensar, mas tem tanta gente boa lá fora, mas tem muita gente que essas pessoas, por mais famosas que elas sejam, elas nunca vão alcançar as pessoas que você conhece, as pessoas que conhecem você, que te acompanham. Então é importante você começar a entender que você vai alcançar talvez ali, 100 pessoas, e são essas 100 pessoas que Deus quer que você alcance. E eu lembro muito eu sempre tive a impressão que ninguém estava me vendo. O que eu postava na internet, ninguém estava dando moral, só meus amigos, minha família que curtia. Mas eu lembro que tinha uma moça que ela começou a me seguir, eu não sabia quem era essa moça. E ela começou a compartilhar, a comentar, falou assim, olha, tu tá me abençoando e tal, eu não sou da igreja, mas quando eu vejo o teu conteúdo, eu sinto Deus falar comigo, que eu preciso voltar, eu preciso ir para Ele. E eu lembro que era lá em São Luís, eu tinha voltado do campo missionário, estava morando em São Luís de novo, e ela era de lá. E ela falou assim, olha, eu preciso muito voltar, me entregar para Jesus, eu tenho sentido isso no meu coração, e toda vez que tu posta algo, isso queima mais forte no meu coração. E eu falei, glória a Deus, então vamos nos encontrar, eu vou orar por você, a gente vai conversar. Eu lembro que eu fui, marquei, chamei uma amiga minha da igreja, nós encontramos com essa moça ali no supermercado, numa praça de alimentação. A gente conversou com ela, pregou o evangelho para aquela moça, ela aceitou Jesus naquele dia. Então, por causa do Instagram, por causa daquilo que eu colocava na internet, uma pessoa foi alcançada e entregou a vida para Jesus. Então talvez eu não vá alcançar mais ninguém na internet, mas aquela moça foi o suficiente, porque eu comecei com o que eu tinha e entendi que tinha um grupo para ser alcançado e talvez era aquela pessoa, e eu sei que Deus se alegra com isso. Sim. Resumindo, né? Acredito que a mensagem que a gente pode entender com isso é: não se compare, porque é a comparação que nos paralisa, né? Às vezes a gente olha para o irmão do lado e vê um vídeo, um podcast extraordinário, e a comparação nos paralisa. E eu me lembro, contar uma história bem rápida aqui, eu me lembro que teve um dia que eu estava desistindo assim, de gravar vídeo. Eu falei, cara, eu vou dar uma parada, não estou vendo muito resultado, poucas pessoas estão vendo. Por quê? Porque eu me comparava com outras pessoas. E aí, certo dia, o pastor Nonato me chamou ali, falou que estava orando por mim e me encorajou a permanecer com o projeto que eu estava. E eu, meu Deus, eu nem sabia que o pastor Nato já tinha visto um vídeo meu. Avali que ele estava orando, que ele orou por mim. E foi muito bom aquele dia, porque naquele dia o Espírito Santo já estava me falando, e ele usou o pastor Nato para me confirmar aquilo, né? E poucos dias depois, 2 vídeos do Jovenzano viralizaram, né? Saíram da bolha. Teve um no carnaval que a gente estava evangelizando, assim, nem tinha pensado em gravar aquele vídeo, gravamos o vídeo, assim, algo muito espontâneo mesmo. No outro dia eu pensei, cara, eu posso postar esse vídeo. O vídeo viralizou, e teve outro vídeo também com o Israel Subirá, um vídeo falando sobre sexualidade, e assim, foi muito legal. E assim, foi Deus mesmo confirmando no meu coração, né, coisas que eu tinha medo por conta de comparação, né? O importante é ser fiel à sua mensagem e ao seu público. Nem todo mundo é um jovenzando de influência, nem um Nemuel da vida. Mas eu, usando esse jargão, meus followers, onde eu ando aí na rua e o povo grita, ei, meus followers, um dia eu estou em Paraupebas, a menina passa na garupa da moto, ei, meus followers, eu te acompanho. Aí eu, oxente, aqui em Paraupebas. Meu Deus. Aí foi longe, né? Diferenciado. Que legal, né? E não, a gente tem influência que a gente às vezes nem entende, né? Tem pessoas que o Ebert vai alcançar, que eu não vou alcançar. Tem pessoas que eu vou alcançar, que o Ebert não. Enfim, todo mundo tem influência nas pessoas que estão ao nosso redor. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta bem legal, porque vocês fizeram missões em 2 mundos bem diferentes, né? Moçambique e Polônia, não é isso? E, assim, Inglaterra. Então, assim, são culturas muito diferentes e, obviamente, desafios diferentes também. Eu queria que vocês falassem qual foi o maior desafio, assim, que vocês encontraram espiritualmente mesmo, talvez de cultura, de Moçambique, da Polônia, da Inglaterra. Qual é a grande diferença desses países entre si e desses países pro Brasil? Eu acho que é bom a Elisângela falar, porque ela teve na África e teve na Europa, né? Nesse caso. É interessante, como você disse, cada lugar tem os seus desafios, suas características, as pessoas.
tem os seus posicionamentos, as suas crenças. E é bem interessante porque, para mim, por exemplo, em Moçambique, o maior desafio não é pregar o evangelho. Os moçambicanos, eles têm um mundo espiritual muito real, porque eles vivem isso todos os dias. Eles vão lá no Ofite, eles vão no curandeiro, eles vão na igreja. Então, eles sabem que existe um mundo espiritual e eles se comunicam com esse mundo espiritual. Isso e é eles interessante. creem nisso. Tanto na magia branca, como eles falam, como em Jesus. Então, eles sabem É bem exatamente. misturado. Exato, eles sabem exatamente como funciona. Para mim, na minha visão como missionário, o maior desafio dos povos africanos, especialmente Moçambique, é discipulado. É discipular, é fazer o moçambicano entender que Jesus é o suficiente. Que ele não precisa, se Jesus não responder para ele, ou se não o curá-lo naquele momento, ele não precisa buscar outro recurso. É fazê-lo confiar em quem Jesus é e que ele é suficiente para ele, né? Na Polônia, é um país cristão. As pessoas, elas têm muita fé. Nós estivemos por muitas vezes fazendo caminhada profética em Wadowice, que é a cidade onde João Paulo II nasceu. Nós tivemos muitas vezes orando na praça em frente à igreja matriz dele. Então as pessoas, elas creem em Deus, elas têm essa crença no evangelho, na igreja, nas doutrinas. Enfim, para vocês terem uma ideia, a Polônia ela tem um índice baixíssimo de divórcio, exatamente por conta dos princípios bíblicos. Então, como é que você pensa, é fácil? Mas o maior desafio para mim, como missionária na Polônia, também é discipular. Por conta da idolatria e a crença errada nas coisas. Eu tenho uma história bem interessante. Nós estávamos... um dia a gente estava na praça, no verão a gente saía com as bandeiras, eu, Luciano, Lucas e o Iclean. E um dia a gente ia passeando na beira do rio Soa, que é um rio que fica em Auschwitz, na época a gente morava lá. E o Iclean viu um rapaz com o braço machucado e os meninos chegaram até ele. E eles perguntaram, a gente pôde perguntar se a gente podia orar por eles, né? E eu não sei se o Lucas está aqui, e o Lucas perguntou para o menino se ele podia, e o rapaz perguntou de que igreja ele era. Porque para eles é importante saber se nós éramos da Igreja Católica. Então, por conta disso, é muito desafiador. Então, são culturas diferentes, coisas diferentes. Mas eu creio que o maior desafio daquele que ama Jesus e conhece a sua palavra é fazer discípulos.